Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que proceder do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha nessa jornada do projeto de leitura mensal da Renovação Carismática de Pernambuco, aqui na nossa Diocese de Afogados da Engazeira, com os vídeos gravados diariamente no canal do YouTube, que tem sido para muitas pessoas alimento diário, alimento sólido da Palavra de Deus. Iniciamos mais um mês de abril, mês da Páscoa, mês da ressurreição, mas também ainda nesse mês passamos pela Semana Santa, pelo sofrimento de Jesus, Porque sem esse caminho de sofrimento e de cruz, não se pode, em hipótese alguma, se experimentar a ressurreição. Iniciamos, portanto, esse mês, as leituras vão nos levar basicamente há 2 temas: a contemplar o ressuscitado, o Deus vitorioso, que morrendo matou a morte, e o Deus misericordioso. Lembrando que 8 dias após a Páscoa, o Papa João Paulo II instituiu a festa à Divina Misericórdia. Ali naquele lugar, naquele porto seguro, onde nós podemos depositar nossas misérias com confiança, sabendo que Deus nos acolhe. Então as leituras basicamente vão nos apontar para a ressurreição e para contemplarmos a misericórdia de Deus. Queremos, portanto, iniciar esse primeiro dia com a reflexão do Salmo 85. A minha tradução é Ave Maria, portanto as demais traduções é o Salmo 86. No versículo 15, onde o salmista vai dizer o seguinte: Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Rezemos uma Ave Maria, suplicando à Santíssima Virgem que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciar, meus irmãos, esse mês de leitura com esse salmo parece muito propício para o tempo, sobretudo, que nós estamos vivendo. Algumas pessoas dizem assim: mas como é que a gente deveria, nas nossas pregações, nos nossos momentos, não falar nessa pandemia, porque essa pandemia ela já ocupa muito espaço nos noticiários, já ocupa muito espaço na nossa vida. Mas perceba, meus irmãos, que a fé cristã ela não é uma fé alheia ao mundo. É o contrário, Jesus disse que nós somos fermento, que nós somos sal, e fermento e sal são 2 ingredientes que eles só têm serventia se estiverem misturados. O sal sozinho ele simplesmente faz até mal, e o fermento precisa estar na massa para dar volume. Então a fé cristã ela é para ser vivida no mundo atual, no tempo que nós estamos vivendo. E no tempo que nós estamos vivendo é um tempo de angústia, é um tempo de dificuldades, é um tempo que nós precisamos muito estar unidos a Deus.
Esse salmo, por isso que eu digo que esse salmo é muito propício, porque é um salmo que o salmista, por exemplo, na minha Bíblia da Ave Maria, o título é Prece do Fiel na Tribulação. Então o salmista, ele se encontra angustiado, ele se encontra num momento de dificuldade, né? Então convido você a fazer a leitura do salmo todo, do salmo 85, porque é um salmo belíssimo, mas especificamente o versículo que nos é proposto, o salmista aqui, ele parece por um instante tirar o olhar da realidade que o cerca e ele consegue enxergar a bondade de Deus. É um convite para mim e para você nesse dia de hoje. Perceba que não é uma fuga da realidade. Perceba que não é uma negação do que está acontecendo. Não é nada disso. Mas o salmista olha e diz: mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso. Deus é bom, meus irmãos. Em todas as circunstâncias, Deus é bom e a terra inteira está cheia da sua bondade, vai dizer outro salmo. Depois o salmista vai dizer que Deus é compassivo. Compassivo é alguém que age com compaixão, alguém que sofre com. Então, Deus, ele sofre conosco as nossas dores. Nós, tantas vezes, vejo as pessoas se reclamarem disso, que precisam desabafar com alguém, que muitas vezes não tem com quem conversar. Ora, nós temos a Deus, nós podemos ir a Deus a qualquer hora do dia, da madrugada, nós podemos ir a Ele e com Ele desabafar, e com Ele nós podemos conversar, não é? Então ele vai dizer que Deus é um Deus lento para a cólera. Deus, diferentemente de mim e de você, ele não se apressa em se encolerizar. Nós muitas vezes temos necessidade e já agimos na cólera, já agimos com ira. Deus não. Deus é diferente, ele é lento para isso. E depois ele vai dizer que Deus é um Deus cheio de clemência. Clemente é alguém que está disposto a perdoar. Eu relembro aqui a frase que marcou lá no começo o pontificado do Papa Francisco, onde ele diz que Deus não se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Portanto, meus irmãos, tenhamos sempre em mente isso. Deus é um Deus clemente, é um Deus que está sempre apto a perdoar, é um Deus que Jesus mesmo disse a Pedro, 70 vezes 7 quer dizer a totalidade, a infinidade. E perceba, aqui Jesus ele não estava falando simplesmente para Pedro, ele estava, por isso que Pedro se espanta com aquilo que Jesus diz, mas Jesus estava falando mais de si, de Deus. Até 70 vezes 7 quer dizer que é um Deus que nos perdoa sempre. Mas aqui há de se abrir um parêntese. Esse perdão ele é concedido a quem o busca de coração sincero, a quem o busca de coração reto, a quem está naquele estado que nós chamamos de contrição. O coração que sabe que ofendeu a Deus, o coração que sabe que porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, eu ofendi com os meus pecados, meu coração ele fica contrito, então eu vou a ele com esse coração contrito e Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Aliás, o salmista termina dizendo que Deus, além de ser cheio de clemência, ele é cheio de fidelidade. Deus é fiel, meus irmãos. Não percamos isso, não tiremos isso um instante da nossa mente. Deus é fiel. Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E quero terminar esse momento de reflexão da palavra dizendo a você que tudo o que Deus te prometeu não é uma pandemia que vai te roubar. Todas as promessas de Deus para a tua vida, elas irão se cumprir. Para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Tudo o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque Deus é fiel e não pode deixar de ser. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos inspira a iniciarmos esse mês contemplando, primeiramente, que vós sois Deus, tu és Deus, Senhor. Nada está fora do teu controle, tu és o Senhor do céu e da terra.
e depois poder contemplar a tua bondade, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, por todas as vezes que a tua bondade se manifestou na nossa vida, na humanidade inteira. Nós queremos te louvar porque és um Deus compassivo, és um Deus que sofre conosco, um Deus que tem compaixão das nossas fraquezas. Queremos te louvar porque és um Deus lento para a ira, porque se assim não fosse, o que seria de nós? E acima de tudo, Senhor, queremos te louvar porque és um Deus cheio de clemência, que estás sempre disposto a perdoar, e um Deus cheio de fidelidade. Pai querido, Pai santo, Pai amado, infundir essas palavras no nosso coração pelo poder do Espírito Santo e nos fortalecer para esse mês que se inicia de jornada e caminhada. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas